Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre as 70 semanas de Daniel. Se você não é inscrito, aproveita esse momento aí embaixo, vá se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando, para que vidas também sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. As 70 semanas de Daniel, e como ficou conhecida pelos cristãos a profecia registrada em Daniel 9:24. A profecia das 70 semanas é um dos temas mais polêmicos e debatido entre os estudiosos, devido à sua grande dificuldade de interpretação. Nesse vídeo conheceremos alguns aspectos importantes da profecia das 70 semanas de Daniel e as principais interpretações sobre o assunto. Quando Daniel teve a revelação sobre as 70 semanas de Daniel, o capítulo 9 do livro do profeta Daniel nos mostra que o profeta havia descoberto, estudando as profecias do profeta Jeremias, Jeremias 9, 10 ao 14, que o tempo de cativo do povo judeu da Babilônia duraria apenas 70 anos. Ao fazer tal descoberta, Daniel percebeu que o momento em que estava vivendo já era a véspera tão aguardada do fim do exílio. Daniel percebeu ainda que o fim do exílio também estava diretamente relacionado ao arrependimento do seu povo. Isso durante o período em que estavam cativos. Entretanto, ao analisar a situação de seu povo na Babilônia, Daniel concluiu que o povo ainda estava impenitente, ou seja, estava no pecado. Então Daniel se preocupou, pois ele entendeu a revelação e esse pactual do Senhor com o seu povo, ou seja, onde as bênçãos eram vistas na obediência, nas maldições e também na desobediência. Foi nesse cenário que Daniel orou ao Senhor. A oração de Daniel consistiu primeiramente em adorar a Deus por sua fidelidade e soberania. Depois ele confessou o seu pecado e o pecado do seu povo. Também reconheceu a justiça de Deus em seu julgamento através do pecado. E finalmente ele fez uma grande súplica para o Senhor, pela sua misericórdia, para restaurar a cidade de Jerusalém, tirando o seu povo do exílio. A Bíblia diz que, enquanto ele estava orando, o anjo Gabriel veio ao seu encontro com uma grande mensagem da parte do Senhor, Daniel 9:21, onde lhe revelou os propósitos de Deus acerca do futuro e o que Deus queria para cumprir durante essas 70 semanas. O que era a profecia das 70 semanas de Daniel? Por que as 70 semanas? O anjo Gabriel falou a Daniel que as 70 semanas estava determinada sobre o seu povo, Daniel 9:24. O próprio Gabriel, na descrição, isso falando da visão organizada das 70 semanas, em 3 subdivisões. Primeiramente, 7 semanas, vamos lá. Depois, mais 62 ou 62 semanas. E por último, mais uma semana. Vamos entender isso. Gabriel também fez referência, pelo menos, sobre os 2 personagens principais. O primeiro aparece no versículo 25 e é o ungido. E também o denominado como um príncipe, no mesmo versículo 25. E já o segundo aparece no versículo 26. E se trata de um príncipe que lidera um povo que destruiria a cidade e o santuário. A identificação desses 2 personagens, falando da profecia, varia nas mais diversas interpretações sobre essa profecia. Basicamente, a profecia fala primeiramente acerca da restauração de Jerusalém e depois de uma nova destruição havia de acontecer também. São
apresentada 6 itens que deveria ser cumprido durante o período das 70 semanas, sendo ele cessar as transgressões, por fim ao pecado, expiar, ou seja, através da iniquidade, trazer justiça eterna, pela visão e a profecia sobre o ungido, né? O Santíssimo, ou seja, trazer a santidade. A forma do período em que esses itens, né, são cumpridos também, variam de acordo com cada corrente escatológica. Muitos também se perguntam o porquê de serem 70 semanas. A expressão 70 semanas traduz o original 77, né? Ou seja, muitos estudiosos acreditam que se trata de uma referência direta aos 70 anos de exílio que o povo, né, foi submetido, sendo então estes 70 anos multiplicado em 7 vezes, de acordo com que o padrão de tratamento pactual com o Senhor. Seja como for, todos os intérpretes consideram que as 70 semanas deve ser estendida, não como semanas de dias, né, mas como semanas de anos, assim como está em Levítico 25:8 em diante. Desta forma, a profecia das 70 semanas se refere a um período de 490 anos, 70 vezes o 7. Assim, a divisão das 70 semanas estabelece na própria profecia que seria a seguinte: 49 anos, mais 7 semanas, 434 anos, ou seja, é igual 62 semanas e 7 anos, ou seja, uma semana. As diferentes interpretações sobre as 70 semanas de Daniel. A profecia das 70 semanas de Daniel sempre foi muito debatida, antes mesmo das discussões entre os gerentes, né, correntes escatológicas. Tais profecias já era alvo, né, de debate entre os estudiosos e os judeus. Depois os latinos e depois os gregos. Eles já debatiam sobre as 70 semanas. São tantas interpretações, né, diferentes, que seria algo impossível considerar todas elas em um único vídeo. Portanto, colocarei em ênfase apenas nas mais principais interpretações dentro do cristianismo, que de alguma forma são defendidas pelas diferentes posições acerca da escatologia bíblica. Não há tanta discussão entre os cristãos a respeito das primeiras 69 semanas. Apenas alguns debates acerca das datas e eventos históricos, né? As discussões se concentram realmente no significado da 70ª semana. Sobre isso, existem 3 interpretações principais. A interpretação literal, a futurista e a interpretação às semanas que se tornam literal, ou seja, representando, né, um período preciso de tempo, a saber, 490 anos exato, devido à interpretação estritamente literal. Essa linha, né, de interpretação entende que 483 anos já se cumpriram, o que responde a 69 semanas, 7 mais 62. E a última semana, no caso da Septuaginta, foi adiada, né? Ou seja, e transferida para um último dia da presente, ou seja, presente era. Assim existe um hiato, né, entre a Septuaginta e a 9ª e a Septuaginta semana. Uma lacuna de tempo, ou seja, um período, né, indeterminado, que era a respeito da igreja, a era da igreja. Então, finalmente, a 70ª semana começa quando a igreja for arrebatada e o anticristo é revelado, correspondente, né, aos 7 anos de grande tribulação. Esta é a principal interpretação entre os pré-milenistas e os dispensacionalistas, né? As interpretações preteristas, essa interpretação entende que as 70 semanas
já se cumpriram, e a 70ª semana corresponde ao período desde a morte de Cristo na cruz até a destruição de Jerusalém, os 70 anos depois de Cristo pelo exército romano. Alguns preteístas entendem que a destruição de Jerusalém não ocorre, ou seja, necessariamente dentro das 70 semanas, mas em algum momento depois. Muitos pós-milenistas defendem esta interpretação, interpretações simbólicas. Essas interpretações defendem que as 70 semanas devem ser estendidas de forma simbólica. Apesar de ser simbólica, essas interpretações elas se misturam com historicidade, né? Ou seja, as 70 semanas se cumprem historicamente, porém não existe a necessidade das datas serem exatas. Assim, a 70ª semana é simbólica e se refere à época da igreja, ou seja, o período que compreende desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Essa é a principal interpretação entre os amilenistas. Vamos para o próximo passo para a gente entender melhor aqui. Como interpretar, então, as 70 semanas de Daniel? Todas as interpretações sobre as 70 semanas de Daniel possuem problemas. O texto, de fato, não é claro, de forma em que qualquer posição tornando necessariamente estaremos defendendo, ou seja, uma simples interpretação. Sobre as 70 semanas e suas 3 divisões, muitas tentativas já foram feitas para estabelecer com exatidão ou cronologia, ou seja, desse período. Porém, nenhuma delas se mostrou realmente eficaz. Isso acontece porque a conta não fecha com precisão em nenhuma das interpretações. Isto é, sempre falando da data, e se mostra aproximadamente que não é exata. Para entendermos melhor a dificuldade que existe, vamos analisar resumidamente o texto da profecia das 70 semanas de Daniel. Essas 70 semanas estão determinadas sobre o povo e sobre a tua santa cidade. Para essa transgressão é para dar fim, ou seja, ao pecado, e para expiar, ou seja, a iniquidade, e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo sobre o que nós entendemos dessa saída, ou seja, da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém até o Messias, né, o príncipe. Haverá 7 semanas, haverá 70 e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempo angustioso. Daniel 9, 24, 25. Já vimos que existe 2 possibilidades de interpretações. As 70 semanas. Isso é uma forma simbólica ou literal. Se entendemos as 70 semanas como literais, então temos a grande dificuldade de fazer com que os 490 anos se encaixem nas datas posteriores. Um exemplo dessa dificuldade pode ser vista na afirmação de que o tempo deveria ser contado desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Sobre isso, encontramos pelo menos 3 decretos que poderiam representar tal ordem. O primeiro foi com Ciro, no século 6 a.C., e depois temos o primeiro decreto de Alexandre, Artaxerxes, melhor dizendo, em 457 a.C., e por último, o segundo decreto, 444 ou a 445 a.C., né? Embora não tenha sido tecnicamente um decreto, e sim uma autorização. O primeiro decreto com Ciro praticamente é inviável, pois a data ficaria muito longe do primeiro século depois de Cristo. Além de que a ordem priorizar a reconstrução do templo e não da cidade. Vale dizer que há intérpretes que consideram essa data e colocando, então, o término das 70 semanas no período interpretário, na época de Antíoco XV.
Como discutimos, né, aqui apenas as principais interpretações dentro do cristianismo, então nós soberíamos, né, ou seja, vamos às outras duas possibilidades. Antes de falarmos sobre isso, devemos considerar as dificuldades com relação a tipos de calendários utilizados para fazer este cálculo, ou seja, é possível calcular com um calendário lunar, ou seja, o calendário solar, né? Podemos fazer isso. Também soma-se isto, o fator de que há um erro entre o 4 e o 7, o sétimo ano. Ou seja, no cálculo feito por Dionísio. No calendário que nós utilizamos hoje, cujo a contagem, né, dividiu-se na história antes de Cristo e depois de Cristo, alguns afirmam que as 79 semanas ou as 483 anos se cumpre exatamente no ano em que Jesus começou o seu ministério na Galileia. Outros afirmam que os 483 anos, né, coincide, né, no ano em que Cristo foi crucificado. Entretanto, considerando as dificuldades que já mencionei aqui, podemos concluir que é impossível que seja estabelecido uma data exata para o término das 69 semanas. Particularmente, prefiro considerar como sendo a mais provável a ordem de 44 a.C., de forma com que o tempo, né, de alguns, né, citados, ela vai nos ajudar. Então, citando as profecias, são aqueles que são registrados no relato de Neemias, assim sendo os 444 anos, depois ao 48 anos, restaurando, então, 37 ou 38 depois de Cristo. Considerando o erro de cálculo nas contas de Dionísio, entre 4 e 7 anos, então, estamos chegando a uma data aproximadamente entre os 31 e 34 depois de Cristo, o que provavelmente corresponde a um período do ministério de Jesus. Na interpretação pré-teísta, que é a mais literal de todas, não há o que fazer, ou seja, o que se encaixar no período entre a crucificação de Cristo e a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Assim segue-se uma interpretação literal até a Septuaginta. A Septuaginta, nona semana. E é preciso que se recorra, né, ou seja, a um anjo para posicionar a Septuaginta semana. Como já dissemos, para resolver essas questões, geralmente os petreístas defendem que Daniel não diz que a destruição de Jerusalém ocorreria dentro da Septuaginta semana. Já na interpretação dispensacionalista, essas dificuldades não ocorrem, porém, por outro lado, a Septuaginta semana é adiada e se inicia-se, ou seja, um hiato. O problema é que o texto não faz qualquer referência sobre o possível, né, adiantamento da Septuaginta semana, nem mesmo que haveria uma lacuna de tempo após a Septuaginta nona semana. Assim, penso que tal interpretação não pode ser reivindicar, né, ou seja, uma condição específica. Literarista, né, pois utiliza um elemento que não está literalmente no texto. Logo é possível notar uma aparente falta de padrão no estilo de interpretação. Outro problema também se dá pelo fator de que, se a Septuaginta semana corresponde a um período futuro de grande tribulação e esse período deve ser interpretado de forma literal, então será possível calcular a segunda vinda de Cristo a partir da manifestação do futuro do anticristo, e não existe qualquer base bíblica que aponte essa possibilidade. Talvez a melhor chance, né, de resolver todos esses problemas é entender a interpretação das 70 semanas. Deve ser simbólica, pois assim tais dificuldades serão eliminadas. Vale dizer que a interpretação simbólica
considera que o texto onde a profecia das 70 semanas aparece como apocalíptico, né? Como tal existe. O uso de elementos simbólicos. Também é preciso notar que o próprio número 7 é amplamente utilizado como um significado simbólico e em texto apocalíptico da Bíblia. Assim, os intérpretes dessa posição entendem que o período de 490 anos representa uma fórmula padrão, ou seja, a profecia não estava estabelecendo necessariamente um cálculo exato de anos, mas segundo, né, o tempo, né, amplamente definido. Esse estilo de organização não era comum, literalmente, né, a respeito do judaísmo, e pode ser observado em texto produzido principalmente no período, né, intermetário. Como pode ser um exemplo? O livro Canon, Jubileus, era que a estrutura, né, histórica no período de 490 anos. Se as 70 semanas forem estendidas de forma simbólica, então a primeira visão da profecia em 7 semanas representa um curto espaço de tempo até Jerusalém. Isso falando da reconstrução dela, por volta do povo quando voltou cativo. Depois haveria um longo período de tempo, ou seja, 62 semanas, que até o Messias estivesse na terra durante os principais dias do primeiro século. O que também ocorreu aproximadamente 434 anos depois da reconstrução de Jerusalém, como já falamos. Nota sempre que a condição aproximadamente, que como já dissermos, indica que não há necessariamente de estabelecer com exatidão uma data, queridos. Também vale dizer que alguns estudiosos entendem que o ungido ou o Messias, ou citado no versículo 25, pode não ser uma referência a Cristo, mas a um rei usado por Deus como instrumento para realizar sua vontade. Nesse caso, geralmente é utilizado a data, né, do concreto de Ciro. Todavia, creio que a melhor interpretação é de que tal citação se refere ao Messias mesmo. Também notamos no versículo 24 os 6 itens que devem ser cumpridos durante as 70 semanas. Os 6 dispensacionalistas entendem que os 6 itens só serão compreendidos, ou seja, cumpridos na segunda vinda de Cristo, ou no estabelecimento de um reino milenar na terra, ou no milênio. Já em outra possibilidade, é de que 6 itens já foram cumpridos na obra redentora de Cristo, mais do que em alguns aspectos, né? Alcançarão, né, a plenitude em sua segunda vinda. Observando as profecias do Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento, percebemos que a melhor interpretação, assim, podemos entender que a profecia das 70 semanas, ela se concentra em grande parte, ou seja, em revelar a obra do Messias em sua primeira vinda. E depois das 70 semanas será contado também, né, o Messias, mas não para si mesmo. E o povo, né, e o príncipe, né, que há de vir. Isso destruirá, ou seja, a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até no fim haverá guerra. Então, são determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e as abolições. E sobre as asas das abominações virá a assolação, isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esses 2 versículos, né, Daniel 9, 26 a 27, certamente são os mais difíceis, apesar da dificuldade e da questão quando falamos da literalidade ou do simbolismo das 70 semanas. Todas as posições da carta formam contendas com o que ocorre nas primeiras 99 semanas da profecia,
7 mais 62, ou seja, independentemente de ser considerado o período decreto ou o segundo decreto de Artaxerxes. As datas não são próximas à reconstrução de Jerusalém e nos primeiros anos do século I depois de Cristo, durante o ministério de Jesus. O texto declara que diz que depois das 72 semanas será cortado o Messias, obviamente uma referência à crucificação de Cristo. Quando isto, praticamente todas as interpretações concordam exatos aqueles que entendem, né, que o ungido é citado no versículo 25 e não é o Messias. Nesse caso, então, a morte do ungido seria uma referência ao juízo de Deus sobre o rei levantado, o que teria, né, ultrapassado também alguns limites como instrumento do seu juízo. Realmente, não creio nessas possibilidades. Voltando ao texto, existe um debate entre as diferentes posições sobre quando se deu a crucificação de Jesus. Na Septuaginta, 9ª semana, durante o hiato, ou seja, a 70ª semana. Alguns dispensacionalistas afirmam que a crucificação ocorreu na 79ª semana, enquanto outros afirmam que ele ocorreu após a 79ª semana, mas não na 70ª semana. Já então, ainda é futura, assim a crucificação teria ocorrido durante essa lacuna de tempo. Já em outras interpretações, entende que a morte do Messias ocorreu na 70ª semana. Particularmente, penso que isso está claro no texto, pois é uma interpretação lógica e natural, que depois da 79ª semana, se inicia a 70ª semana. Como já disse, o problema é que o dispensacionalismo introduz um elemento estranho no texto. Isso é um ato. Logo, creio que esse texto, obviamente, está dizendo que o Messias foi morto na 70ª semana. Até porque, se não for assim, não temos um registro da 70ª semana no texto, ou seja, não há texto, ou seja, expressão como na 70ª semana, mas apenas 2. É claro que ambas as expressões se equivalem, né? O versículo 26 ainda diz que o povo, partindo-se de um princípio que arde divino, ou seja, destruir a cidade e o santuário. Aqui penso que a melhor interpretação é a de que se trata de uma referência ao general, o general Tito, e ao seu exército, que destruiria Jerusalém. Alguns estudiosos entendem que talvez haja aqui, né, uma menção, melhor dizendo, menção aos gregos, né, como um percussor, né, de Tito. No versículo 27, lemos que uma aliança seria feita. Ela terá firme aliança com muitos por semanas. A interpretação dispensacionalista entende que ele é uma referência ao príncipe e não ao Messias. Assim, para dispensacionalista, aqui se trata do anticristo, que fará, né, uma aliança com o povo de Israel durante um período de tribulação. Ainda o dispensacionalista, o anticristo, não fará, né, cessar o sacrifício e a oferta de manjarem. O que significa que ele proíbe a prática religiosa entre os judeus, que ressaltaria na segunda metade, né, da 70ª semana. Um período em que haverá, né, uma intensa tribulação.